52 anos não são 52 dias. É muita história para contar. Em nosso primeiro vídeo institucional, mostraremos as principais conquistas, objetivos e os personagens que ajudaram a alicerçar e manter viva a primeira sociedade científica do Brasil, a nossa tão querida Sociedade Brasileira de Malacologia. A SBMA, como também é conhecida, foi fundada em 12 de julho de 1969, durante o primeiro encontro de malacologistas brasileiros. Evento este, que além de ter sido um marco para todos os malacólogos brasileiros, coincidiu com a construção do campus da Universidade Federal de Juiz de Fora. Na época, o evento foi patrocinado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, e foi onde surgiu a SBMA, sendo considerada uma sociedade civil, de âmbito nacional, de duração indeterminada e sem fins lucrativos. Dr. Mauri e os demais convidados para esse encontro em Juiz de Fora resolveram criar a Sociedade Brasileira de Malacologia. Isso foi feito com muito zelo, muito carinho, e se desenvolveu realmente uma pergunta muito grande. Me lembro também do professor Tomé, quando ele voltou da reunião de Juiz de Fora em 1969, veio radiante dizendo que a Sociedade de Malacologia tinha sido fundada. Através da SBMA, tive a oportunidade de conviver com profissionais de alto nível. Esculpido por nossos fundadores, o inoxidável DNA da SBMA, inicialmente personificado em nosso estatuto, manteve-se intacto até os dias atuais, preservando principalmente o respeito, a investigação científica e a paixão pelos moluscos. A Sociedade Brasileira de Malacologia tem por objetivos congregar estudiosos, profissionais e amadores em malacologia e ciências correlatas, incentivar o estudo de moluscos e promover o seu conhecimento em todos os níveis, tomar medidas possíveis para preservar a malacofauna brasileira, realizar, a cada 2 anos, o Encontro Brasileiro de Malacologia. Além disso, também são objetivos da SBMA cadastrar coleções malacológicas brasileiras, representar os malacólogos em quaisquer eventos e colaborar na construção de políticas públicas para o desenvolvimento da zoologia e que contribuam com o melhor conhecimento da nossa biodiversidade. E desde aí cresceu muito, tornou-se um marco na malacologia brasileira. A Sociedade Brasileira de Malacologia tem dado uma grande contribuição ao desenvolvimento do estudo dos moluscos brasileiros. Ela tem uma importância muito grande na minha formação. E nós estamos no Laboratório de Malacologia do Museu de Zoologia da USP, onde temos a maior coleção malacológica da América Latina. Muito dessa coleção se deve ao contato e ao reconhecimento da importância desse museu. E aí entra a SBMA, a Sociedade Brasileira de Malacologia, ao qual faço parte desde os meus 14 anos. A sociedade sempre congregou os malacólogos e simpatizantes, e dessas reuniões surgiram novos alunos, novos malacólogos e muita troca de doação de material e reconhecimento. Nessa coleção trabalharam grandes vultos da malacologia brasileira. Muitos deles eram sócios fundadores da SBMA, entre eles o professor José Luiz Leme, Alicia Pena Negro, o casal Marcos, Lang de Morretes e até mesmo amadores, como o Dr. Jorge Vaz e o Júlio Colela. De maneira geral, as sedes da SBMA sempre acompanharam seus presidentes. No início, ela teve a sede de fórum na cidade de Juiz de Fora, com o professor Dr. Mauri Pinto de Oliveira, nosso primeiro presidente. Desde então, a sede da SBMA mudou para o Rio de Janeiro, Porto Alegre, Rio Grande e retornou para o Rio de Janeiro. Foi para São Paulo, retornou para Rio Grande e logo em seguida Porto Alegre. Foi para Recife e depois passou 18 anos no Rio de Janeiro. Atualmente, em 2021, a SBMA está novamente sediada em São Paulo. Minha vida de estudante começou com os peixes, mas eu logo me encantei pelos moluscos, ao ser apresentada a uma coleção de moluscos fósseis do Nordeste. Desde então,
a malacologia passou a fazer parte da minha vida e, por tabela, a Sociedade Brasileira de Malacologia. Eu logo me associei e sempre fui uma sócia participativa, indo aos congressos, às reuniões, dando palpite onde não era chamada, e terminei por me tornar presidente da SBMA, cargo que exerci com muita honra durante 10 anos. Durante os 10 anos iniciais, o logotipo da SBMA foi representado pela espécie Phyllocaulus tuberculosus, até que em 1979 foi substituído pelo exuberante e imponente Strombus goliath, ou, como é conhecido hoje, Titanostrombus goliath. Esse gastrópode marinho possui a maior concha dentre todas as espécies do litoral brasileiro, podendo atingir até 40 centímetros de comprimento. 34 anos depois, já em 2013, o símbolo da SBMA passou por uma atualização, ganhando contornos, cores e traços mais modernos, originando o nosso querido logotipo atual. Segundo o Estatuto Original de 1969, os sócios são classificados da seguinte maneira: sócios fundadores, que são todos aqueles que assinaram a ata de fundação; sócios honorários, sócios beneméritos, sócios correspondentes e estudantes efetivos. E embora todas essas categorias tenham sido mantidas, atualmente nós utilizamos algumas categorias adicionais: sócios profissionais, que são professores, pesquisadores, etc., estudantes de pós-graduação e estudantes de graduação. O sócio benemérito será todo aquele que doar uma quantia equivalente a 100 salários mínimos à época. Essa quantia, atualmente, seria cerca de R$110 mil. E nós ainda estamos no aguardo do nosso primeiro sócio benemérito. Foram sócios fundadores todos aqueles que compareceram e assinaram a ata do primeiro encontro de malacologistas brasileiros, lá em 12 de julho de 1969, ou seja, 23 estudiosos dos moluscos. Após nossos 23 sócios fundadores, a SBMA chegou a contabilizar mais de 900 sócios ao longo dos seus 52 anos. Atualmente, em 2021, a sociedade conta com 128 sócios ativos, espalhados por todo o Brasil, e por países como Portugal, Espanha, Argentina, Uruguai, Peru, México e Estados Unidos. Cuando pienso en la Sociedad Brasileña de Malacología, pienso en una gran familia a la que me incorporé como estudiante de doctorado. En esta familia, en mi opinión, abundan valores tales como la amistad, la solidaridad y el profesionalismo. Amistad, porque en espacios tales como los CEBRAM he hecho grandes amigos. Solidaridad, porque siempre hay un malacólogo dispuesto a dar una mano, a colaborar y ayudar. Profesionalismo, por el excelente nivel de las investigaciones malacológicas de Brasil. Os sócios e demais estudiosos dos moluscos são reunidos de 2 em 2 anos no Encontro Brasileiro de Malacologia, o EBRAM. A sociedade, ela acabou fazendo parte da minha vida bem no início da minha formação, devido a Sônia ser a presidente da época e sediar os EBRAMs, os encontros. E com isso foi muito bacana, porque eu pude contribuir com a sociedade e ao mesmo tempo aprender bastante, principalmente nos eventos. E é interessante mencionar que meu primeiro encontro científico foi um EBRAM. Foi o Encontro Brasileiro de Malacologia, se não me engano em 2011, em Fortaleza. E foi um momento muito importante para mim, porque esse encontro e a sociedade serviram como um estímulo não só para minha carreira e para minha investigação, mas também para participação em outros eventos nacionais e internacionais. O conhecimento que a sociedade promove dentro dos encontros brasileiros de malacologia, ele é muito rico, com parcerias, com instrumentos de trabalhos posteriores, com ideias. Então esse eu acho que é o principal legado, Os eventos foram bianuais, itinerantes, se conheceu do Brasil, os pesquisadores e as instituições desde Rio Grande a Mossoró, Ceará e outras regiões também. Eu venho participando desses encontros desde 1977, quando foi realizado o 5º EBRAM em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Eu destacaria a promoção
dos Encontros Brasileiros de Malacologia, os EBRAMs, que tem permitido aos estudantes, professores, pesquisadores a trocar ideias, experiências e fiquem informados sobre o que está sendo realizado dentro do país no contexto da malacologia. Essa sociedade, esses eventos ofereceram uma oportunidade grandíssima de integração dos pesquisadores, de elevar o nível das pesquisas, o conhecimento, o intercâmbio entre os pesquisadores, poder oferecer para os alunos oportunidades dentro da malacologia, troca de informações, identificação de material, né? E trabalhos também puderam ser avaliados por uma equipe de especialistas gabaritados. Isso tudo elevou a malacologia no país. Durante os EBRAMs, são entregues premiações e medalhas. Para os estudantes que se destacam, é entregue o Prêmio de Estímulo à Investigação Malacológica Dr. Mauri Pinto de Oliveira, que é concedido a jovens pesquisadores que se destacam apresentando seus trabalhos científicos durante o EBRAM. Esse prêmio ele foi criado em homenagem ao Dr. Mauri, uma importante personalidade da história da malacologia e o primeiro presidente da SBMA. O prêmio Dr. Vladimir Lobato Paraense é entregue aos estudantes de graduação e pós-graduação que se destacam ao apresentar trabalhos na área da malacologia médica. Essa premiação é uma homenagem a um dos maiores especialistas em moluscos do mundo. A medalha Doutora Toshie Kawano é concedida aos profissionais de sexo feminino pelos esforços na formação de cientistas e contribuições relevantes à ciência. A doutora Toshie foi uma importante malacóloga, que realizou relevantes contribuições na área da embriologia e parasitologia. Além da excelência na produção, ela também era competente na formação de jovens profissionais da malacologia. Ano passado eu participei do 26º Encontro Brasileiro de Malacologia, ganhando o primeiro lugar na categoria de pós-graduação, apresentação oral do meu trabalho, do prêmio Dr. Mauri Pinto de Oliveira. Esse ano eu participei do edital de isenção da taxa de inscrição do 11º Congresso Latino-Americano de Malacologia, que esse ano será online, e eu consegui o 2º lugar, então vou participar do congresso, apresentar meu trabalho. Receber um prêmio pelo trabalho que eu apresentei, e esse prêmio me permitiu ir para o EBRAM seguinte, que foi em Juiz de Fora. A sociedade também ela participou de diferentes modos, seja com estímulo de premiação, com apoio, participação de congressos ao longo do início da minha carreira. Ao longo de todos esses anos, a minha relação com a sociedade foi estreitando, até que em 2017, quando eu já estava no doutorado trabalhando com o grupo que eu trabalho atualmente, eu tive a sorte de ser agraciado com auxílio viagem pela sociedade para poder ir ao Congresso Latino-Americano de Malacologia a ser realizado no Uruguai. Os encontros bianuais, ou EBRAMs, são compostos por diferentes sessões. As sessões ordinárias científicas, as sessões ordinárias administrativas, as sessões plenárias, as sessões de leilões, permutas de material malacológico, bibliográfico e correlato. Além de tudo isso, a sociedade também realiza a divulgação de novidades e eventos da área malacológica por meio de seus informativos. Todos podem participar dos informativos, sendo sócios ou não. Essa participação pode ser feita com envio de artigos, fotos, divulgação de publicações, divulgação de eventos e outros informes relacionados à malacologia.
Na década de 80, quando a sociedade era presidida pelo professor Walter, atuei junto à diretoria da SBMA e, nesse período, escrevíamos os boletins informativos com encartes coloridos abordando um grupo de moluscos. Tive a honra de escrever muitos deles junto com o professor Osmar. Os informativos, antes impressos e hoje digitais, nos atualizam e nos mantêm conectados. Nos encontros da SBMA, além de encontrar amigos e colegas, também somos tomados por um sentimento de acolhimento, o que faz com que a sociedade seja uma grande família. Quando o meu orientador comentou comigo, pela primeira vez sobre a sociedade, isso era em 2008, estava no meu mestrado, começando a minha carreira acadêmica, e ele foi bem enfático ao dizer que a gente tinha que se filiar à sociedade, porque era uma maneira da gente dar uma continuidade para a malacologia brasileira, e que eu deveria fazer aquilo quanto antes, me filiar o quanto antes. Mas eu, obviamente, era muito novo, não sabia o real significado de uma sociedade ainda. Então, alguns anos depois, em 2012, quando eu participei da organização de um congresso internacional que foi sediado na UERJ, e em conjunto com a Sociedade Brasileira de Malacologia, é que eu comecei a perceber o que era de fato uma sociedade. Era o último dia do congresso, tinha sido um dia muito difícil, a gente tinha trabalhado muito, e eu e mais 2 amigos da Unicamp, a gente trabalhava no sentido de ajudar os palestrantes, levava água, levava o pendrive, passava os slides e etc. E tinha sido um dia cansativo, a gente estava suado, cansado, e a gente estava na programação um jantar muito chique numa churrascaria muito bacana do Rio de Janeiro, e a gente falou assim, nossa, enfim, não vamos poder participar, porque não tinha grana. A gente estava super cansados, não tinha nem como ir para casa, a gente ia procurar ainda um metrô, um ônibus, enfim, até o nosso hostel, que a gente estava hospedado no Rio de Janeiro. E aí a gente estava saindo da UERJ e a gente estava com a camiseta do congresso, e aí à nossa esquerda passa uma van, e dentro da van estava a professora Sônia Barbosa, na época presidente da Sociedade Brasileira de Malacologia, da SBMA, e ela olha pra gente e fala assim, onde é que vocês estão indo? Meninos, onde é que vocês estão indo? A gente falou, professora, a gente está indo pra casa, Ela falou, não, tem um jantar agora, eu faço questão, que vocês participem, não é justo vocês trabalharem tanto, e irem embora agora não participar do mais importante. Eu faço questão, nem que eu tenha que pagar do meu bolso, vocês vão comigo. E aí ela colocou, gentilmente, ela colocou a gente lá na van, nos deu uma carona, a gente conseguiu, trocar de roupa lá no hostel, nos levou, fomos juntos com ela até a churrascaria, e ela pagou ali pra gente, aquele jantar, e isso foi muito especial pra mim, isso me marcou muito. Isso me fez entender de fato o real significado da Sociedade Brasileira de Malacologia, que na verdade é uma família, E família é isso, Família é acolher os seus membros, A família cuida dos seus membros quando eles estão em necessidade. Então, o que eu tenho para dizer da sociedade é que eu tenho muita gratidão, por ela, e espero que os jovens, que estão aí vindo agora, que eles possam dar continuidade à sociedade, se vinculando à diretoria, participando do Zebran sempre que possível. E é isso. O meu muito obrigado à Sociedade Brasileira de Malacologia. Ufa! Não foi nada fácil resumir em poucos minutos mais de 50 anos de história, não é mesmo? E para finalizar, vamos ficar com as palavras da nossa querida presidente. Olá, meu nome é Lenita, sou professora e pesquisadora no Instituto Butantan. Trabalho com moluscos há mais de 20 anos e eles sempre me fascinaram. Atualmente sou presidente da Sociedade Brasileira de Malacologia e venho aqui hoje fazer um convite, depois de vocês terem assistido os depoimentos de professores, estudantes que fazem parte de nossa sociedade. Sintam-se convidados a participar dessa grande família malacológica.
entre em nossa sociedade, participe de nossos eventos, seja um integrante de nossa história. Sejam todos bem-vindos à SBMA.